Veja só esse exemplo aqui. Ó. Encontre a transformada de Laplace dessa função, para a gente entender como que usa a função de Hifshide, né? A função de grau unitário. Então ele coloca essa função aí, g de t igual a zero, se t menor que π, g de t igual a t menos π, se t tiver entre π e 2π, e g de t é zero se t... Aqui está errado, não é maior ou igual, é só maior, tá? Se t for maior que 2π, tá legal? Então, a gente tem que passar, para calcular a transformada de Laplace dela desse jeito, não dá. A gente tem que passar para escrever ela em termos da função de Hifshide. Tá certo? Então, primeira coisa, eu vou fazer um gráfico dela aqui para a gente ver como que é essa função. Deixa eu ajeitar aqui para a posição aqui do caderno. Olha só. Imagina, aqui é o meu eixo, onde está a função g de t, né? G de t. E aqui tem, vamos colocar aqui um eixo horizontal, que seria o eixo t. Então, olha só. Olha só. T. Tá certo? Vamos dizer, a função ela tem um comportamento de 0 até π, depois outro comportamento de π até 2π, e depois outro comportamento para frente de π. Vamos dizer mais ou menos aqui no 3 seria o π, aproximadamente. E aí você tem aqui, o 6 seria mais ou menos o 2π. Tá certo? 2π. Então, o que que acontece? A função, ele diz ali na definição que ela vale zero. Do zero até π. Então, já vamos colocar aqui. Vamos fazer em vermelho esse gráfico. Do zero até π, ela vale zero. Depois, na mesma definição, diz que ela vale t menos π. T menos π é uma reta, certo? Que vale zero quando t igual a π. E vale π quando t igual a 2π. Faça as contas aí, é bem fácil. Então a gente já sabe que quando ela chegar aqui no 2π, ela está valendo π. Então deixa eu fazer aqui bonitinho para você ver o gráfico dessa função. Então olha aqui, ela vai estar aqui assim. Pá, pá, tá aqui. Agora, daqui para frente, que tem ali o erro de digitação, né, não é maior ou igual, é maior, aqui para frente do 2π ela vale zero. Então fechou o gráfico da função. Então, no fundo, ele quer saber qual é a transformada, se essa aqui for a minha g de t, a transformada de Laplace dessa g de t é igual a quanto? Interrogação. Então, primeira coisa, como ele diz, vamos voltar aqui para o computador. Primeira coisa que devemos fazer é reescrever essa função em uma única linha utilizando função de Hifshide. E aí ele escreve assim, tá certinho. Por que que tá certo? O π de t é zero até chegar em π. E o 2π também é zero. Então, até chegar em π, essa função vai estar valendo zero, tá certo? A partir de π, isso aqui vai valer 1, mas esse aqui continua sendo zero. Então, a partir de π, ela vale t menos π. Se ele parasse aqui, esse desenho aqui que eu fiz, a reta continuaria para sempre. Para ele fazer essa outra quebra aqui, ele coloca esse menos o 2π de t vezes t menos π, tá certo? Então, olha só, aqui tem um problema. O problema de você deixar ela escrita assim é que na hora que você for aplicar o teorema, vamos aqui para o caderno, vamos supor que eu fosse aplicar o teorema da transformada de Laplace nela escrita desse jeito. Transformada de Laplace de g de t é igual transformada de Laplace de tudo aquilo ali que está na tela do computador. Aí eu posso distribuir, né, a linearidade, fica transformada desse menos transformada desse. A transformada do primeiro, tudo bem, o π de t menos π. Fechou. Menos transformada do segundo, né, que seria o 2π de t menos π. Esse é o problema, porque o teorema que a gente estudou no outro vídeo, ele diz o seguinte, que para você calcular a transformada de Laplace de um deslocamento, tem que ser o c de t, f de t menos c. Tem que ser c aqui e c aqui também. No primeiro termo, tá tudo bem. Olha aqui. Transformada de Laplace de o π t menos π, tá certo. Mas aqui está transformada de Laplace de u2π t menos π, aqui está errado, então eu preciso corrigir aqui. Como que é feita a correção? Dá uma olhada aqui na tela do computador. A correção é feita da seguinte forma. Olha lá, é só você perceber que esse t menos π pode ser escrito como t menos 2π mais π. Menos 2π mais π volta nesse menos π. Aí, bom, aí você distribui, fica menos o 2π de t vezes o t menos 2π, menos o 2π t vezes o π.
tá certo? E aí você taca a transformada em tudo isso aqui e vai dar certo. As continhas estão todas feitas aqui e você não vai ter problema nenhum em entender essas contas, porque a parte difícil é você perceber que desse jeito aqui não dá para aplicar o teorema e que tem essa jogadinha aqui, a distributiva, que agora dá para aplicar o teorema. O restante das contas é bem tranquilo. Vou aproveitar o restante desse vídeo, você vê as contas aí, se tiver alguma dúvida me pergunta. Vou aproveitar o restante desse vídeo para discutir o segundo teorema do deslocamento. A gente falou do primeiro no outro vídeo, né? Esse aqui, ele diz o seguinte, esse segundo teorema, ó, se eu sei que a transformada de Laplace de f de t é f de s, a transformada de Laplace da exponencial vezes a função, transformada de Laplace da e elevado a ct vezes a função, vai ser um deslocamento na transformada. Olha só, f de s menos c. E tem essa condição, S maior que A mais C. A conta é muito simples para a gente provar isso. Quero calcular a transformada, olha ali o enunciado. O enunciado é esse aqui, quero calcular essa transformada. Aplica a definição de transformada de Laplace. Transformada de E elevado a ct f de t é igual a integral de 0 até infinito, E elevado a menos st, elevado a é a definição. Multiplico as duas exponenciais, fica assim. Então, se aqui fosse só S, seria f de S. Como aqui é S menos C, fica f de S menos C. A conta é bem simples. Porém, e a condição que ele fala aqui? S maior que A mais C. Como é que fica essa história? Aí é só você lembrar que quando você tem a transformada de Laplace só da f de t, para ela convergir, a condição é essa aqui. Ó. Lembra lá do teorema da existência da transformada? A condição é essa. E essa condição resulta em S maior que A. Estou simplificando a explicação, tá? Aí tem que ver os detalhes lá no teorema. Mas eu discuti isso aí na sala de aula. Essa condição aqui leva ao fato de que S tem que ser maior que A. Agora a nossa condição vai ser outra, porque a gente não tem só um f de t aqui dentro da transformada. A gente tem um e elevado a ct vezes f de t. Qual seria a condição agora? Ora, multiplica por e elevado a ct dos dois lados. Como o elevado a ct é positivo, ele entra aqui no módulo, e do lado de cá ele se junta com a exponencial. Então agora a condição ficou, para a nova função que eu tenho, e elevado a ct f de t, módulo dela tem que ser menor ou igual que c vezes e elevado a mais ct, que é o resultado dessa multiplicação. Quando o módulo da função era menor ou igual que a exponencial de at, a condição era s maior que a. Como agora o módulo da função que você está calculando a transformada é menor ou igual que e elevado a mais ct, a condição fica s maior que a mais c, tá certo? No próximo vídeo eu já volto com a resolução de equações diferenciais, ainda hoje. Muito obrigado.